Olá pessoal, tudo bem com vocês? Peço que desde já você deixe seu like e inscreva-se no canal para novos conteúdos. E eu trouxe aqui uma questão. O que é mais importante na língua portuguesa? Qual é o foco da língua portuguesa? O foco do processo de ensino-aprendizagem da língua portuguesa em todos os anos da educação básica é o desenvolvimento das competências do aluno em ler e produzir textos. Mas é muito mais do que ler e escrever. É entender a leitura de um modo real, ou seja, o texto inserido dentro de um contexto social. Então, o texto é o foco principal desse processo de ensino-aprendizagem. Considera-se o texto uma ou qualquer sequência falada ou escrita que constitua um todo unificado e coerente dentro de uma situação discursiva. O que define um texto não é a extensão dessa sequência, mas é o fato de configurar-se uma unidade de sentido associada a uma situação de comunicação. Então, nessa perspectiva, o texto ele só existe quando ele é atualizado em uma situação que o envolve, quem o produziu e quem o interpreta. Por isso, é necessário saber lidar com os textos nas diversas situações de interação social. É essa habilidade de interagir linguisticamente, ou seja, por meio da língua, por meio dos textos, em situações de quem produz e quem recebe, ou seja, quem escreve e quem lê, e que circulam socialmente, é que permite a construção de sentidos. Quando isso acontece, desenvolve-se a competência discursiva e promove-se o letramento. Então, o que é letramento? É entender esses textos dentro da sociedade. O letramento é a competência que envolve a capacidade de ler e escrever de acordo com o contexto social. O letramento ele vai além da alfabetização. Ele usa a leitura e escrita e em práticas sociais significativas. Então, o texto tem uma função social e ele cumpre essa função. E agora também temos o letramento digital, né? O letramento é a leitura de mundo que o indivíduo faz. É saber lidar com a complexidade da informação, avaliar criticamente o conteúdo. Então, assim, o centro da aula de língua portuguesa é o texto. O nível de letramento é determinado pela variedade de gêneros textuais que a criança ou o adulto conseguem interagir. Magda, o que são gêneros textuais? Eu elenquei aqui uma lista de gêneros bem conhecidos e que são também ensinados na escola. Por exemplo, notícia. A notícia, agora temos a notícia midiática, né? A internet, e temos a notícia de jornal, mas notícia é notícia. Notícia, para mim, é a base de todos os textos da escola. Aí depois eu coloquei o poema, a receita de bolo, além da fábula, o cardápio, o e-mail, o post de rede social, a tirinho, o artigo científico, a bula de remédio, o cartaz, o romance, o conto, a crônica, o artigo de opinião, a lista de compras, enfim. Os gêneros textuais, eles são variados, são diferentes tipos de textos, são diversas formas de comunicação que variam de acordo com a intenção, com o formato e o contexto. Esse formato são as características próprias de cada um, são os elementos, é a estrutura. Então,
todos os textos que surgem em sociedade, eles são gêneros textuais. Então, não se trata de nós pensarmos numa lista de características que compõem cada um desses gêneros, mas de compreender como esse texto funciona em sociedade e onde você irá encontrá-lo, né? A língua, então, ela é uma atividade social, de interação entre pessoas num determinado contexto de comunicação. Implica em compreensão, em enunciação, quer dizer, a mensagem, né? Implica a importância do letramento em função das relações que cada sujeito mantém em seu meio social. No caso da escola, né, é necessário, o trabalho escolar, é necessário compreender essas características estruturais, né, como as condições sociais em que foram produzidos os textos e a recepção desses textos, né? Então, aqui falando num todo, né, cada texto ele é adequado a uma funcionalidade dentro da sociedade, tá? Então, o texto sendo o foco, o objetivo, sendo o princípio da língua portuguesa, podemos dizer, né? Ele serve para que nós venhamos entendê-lo dentro de um contexto social. E aí há a comunicação. Vamos de uma prova oral. Para que serve o letramento? O letramento, então, esta competência é para que você venha ler melhor, escrever melhor, compreender melhor, se comunicar melhor, se expressar melhor, prestar atenção, pensar melhor, né? Usando a linguagem com a sua consciência, usando a linguagem com respeito, com ética, com responsabilidade, atingindo a função da mensagem que você quer passar, se comunicar melhor em sociedade e assim você continuar crescendo, amadurecendo. Bom, o que eu fiz aqui foi um texto e dentro de um contexto de um canal de língua portuguesa para o YouTube. E se você entendeu, diz aí nos comentários, comente que você entendeu e alcançou essa competência que é o letramento, que é entender o sentido dos textos dentro da função social que ele exerce. Muito obrigada e até a próxima.